pessoal! Eu sou a Daniela Mercuri e vou corrigir junto com você a prova de tributário do 29º Exame de Ordem. A correção da prova será dividida em 2 etapas. Cada etapa em um vídeo de 30 a 40 minutos. Na primeira etapa, eu foquei na peça prático-profissional, entrando no mérito e toda aquela questão da estruturação da peça. Se você ainda não assistiu, pode procurar nos vídeos do nosso canal. Já nesse segundo vídeo, esse aqui, vou imergir nas questões, explanando sobre o direito material exigido e enfocando o que a questão exigia do examinado. De antemão, eu já dou uma dica. Na hora de sua prova, se você leu a questão e desconhece o assunto, pula, não pensa 2 vezes. Pula a questão. Não perca tanto tempo tentando responder uma questão que você não tem certeza que você vai acertar. Porque você pode, além de errar a questão, deixar de responder uma questão que você realmente conhece, por falta de tempo. Dito isso, vamos começar? Questão 1. O município X, por meio da atuação conjunta do fisco municipal e da secretaria municipal responsável pela fiscalização sobre estabelecimentos comerciais nele situados, ele já autuou um restaurante sob o fundamento de que não estava recolhendo ISS sob prestação de serviços de preparação de alimentos e atendimento aos clientes nas mesas. Ademais, também se verificou que o restaurante não recolhera no último ano a taxa, bota aqui não recolhera, a taxa anual de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, sendo, portanto, autuado também por este fato. Bem, diante desse cenário, responda os itens a seguir. Letra A. A atuação do município X referente ao não pagamento de ISS está correta? Olhe o nível deste quesito. A questão exige que você tenha conhecimento das hipóteses de incidência do ISS. Nós vimos que, em uma das teses da prática profissional, que não incide ICMS quando incidir ISS. Isso está instituído no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116, a Lei do ISS. Só que também não vai incidir ISS quando incidir ICMS. Está no artigo 3º, inciso 5 da Lei Complementar 87 de 96, a Lei do ICMS. Mas eu queria chamar a atenção de você para uma coisa importante. O fato de existir incidência de ICMS exclui a hipótese de incidência de ISS e vice-versa? A resposta é depende. Nem sempre que tiver a incidência de um vai excluir a incidência do outro. Existem exceções. O próprio artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 116 de 2003 traz a informação de que na lista anexa existem exceções à regra do ISS. Mas essas exceções, elas são explícitas na própria lista anexa da Lei 116 da Lei Complementar 116 de 2003, tá? Vamos ver aqui, eu separei o artigo para vocês darem uma olhada. Pronto. Bem, o artigo 1º, parágrafo 2º, tá? Da Lei Complementar 116. Ressalvadas exceções expressas na lista anexa, ou seja, as exceções estão expressas, tá? É taxativo. Os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. É possível, né, que haja essa incidência de ICMS junto com ISS, desde que esteja aí nessa lista anexa a previsão dessa hipótese, tá ok? Mas a regra é de que cabe ISS, não cabe ICMS,
e vice-versa. Cabe ICMS, não vai caber ISS. Certo, gente? Só peço para que se atentem a isso, porque sim, existe a possibilidade, né, excepcional de incorrer os dois tributos. Está lá na lista anexa. Vamos dar sequência aqui à questão. Fazendo a leitura da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, você não vai encontrar a hipótese descrita, né, de incidência, que é essa que nós acabamos de ler aqui, de prestação de serviço e preparação de alimentos e atendimento dos clientes das mesas, tá? Ela não se encontra lá na lista anexa de ISS, porque não é uma hipótese de incidência de ISS. Daí você pensa, qual é a natureza da atividade? É uma prestação de serviço, né? Tem mercadoria também. Então pode ser o quê? ICMS. Aí vai lá na lei de ICMS conferir se existe essa hipótese. E qual é a lei do ICMS? É a lei 87 de 96, e você fazendo ali a leitura dessa lei, você vai achar no inciso 1º do artigo 2º que vai incidir ICMS no fornecimento de alimentação e bebida em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, que é justamente, gente, o nosso casinho aqui, tá? Ou seja, incide ICMS sobre esse tipo de atividade comercial. Como você já fez a leitura da lista anexa da Lei Complementar do ISS e sabe que não consta como hipótese de incidência do tributo, você já matou a questão. É a hipótese de incidência do ICMS, conforme artigo 2º, inciso 1º da Lei Complementar 87 de 96, certo? Daí vocês me perguntam, poxa, Dani, então quer dizer que eu vou ter que ler toda a lista anexa lá da Lei Complementar 116 de 2003 para responder essa questão? E a resposta, meus amigos, é sim. Lógico que se você for uma pessoa organizada e segue as dicas que postamos lá no Instagram do Aprojude, no dia de sua prova, você já terá cumprido com seu planejamento de estudo, incluindo o cronograma de leitura de lei seca, tá? Mas se não for o caso, não precisa se desesperar. Você pula a alternativa e deixa por último, você deixa a leitura aí da lista anexa por último. Porque aí você não vai perder tempo, que é preciosíssimo para sua prova, tá certo? Mas, se você está no grupo dos examinados organizados e cumpriu seu cronograma de lei seca estudando as súmulas, não vai precisar desenvolver todo esse raciocínio para chegar nessa resposta, pois vai lembrar logo da súmula 163 do STJ. Vamos lá para essa súmula? Vamos aqui. Eu separei ela aqui para mostrar para vocês. Prontinho. O que diz essa súmula? O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador de ICMS, a incidir sobre o valor total da operação. Então, gente, cai aonde? Na regra. Vai incidir o quê? ICMS. Vai incidir ISS? Não, não vai incidir ISS, certo? Mas ainda assim eu saliento, é importante você ter a leitura da lista anexa, ter feito a leitura da lista anexa, porque você saberia dizer que não incide os dois tributos. Essa súmula ela diz que incide o ICMS, mas também não exclui a incidência do ISS. Vai que na lista anexa tinha lá que incide também o ISS e ICMS, né? Incidiria aí os dois tributos. Então, é bom vocês fazerem uma leitura da lista anexa, tá? Por isso que eu disse, é importante sim, tá bom? Então, como é que você responde a pergunta, gente? A gente já tem todas as respostas que a gente precisa, certo? Como é que eu respondo a pergunta? Deixa eu só focalizar aqui para a gente poder ter uma visão. Pronto. Acho que não. Pronto, agora ficou legal. Como é que eu respondo essa pergunta? De forma objetiva, tá? A pergunta é: a atuação do município X referente ao não pagamento de ISS está correta? E a resposta é sim ou não? Não, não está correta. Aí você pergunta, por quê?
Por quê? Não, pois a prestação de serviço de preparação de alimentos e atendimento dos clientes, onde que a gente vê isso aqui na própria questão, preparação, tá vendo? E essa é a sua prestação de serviço, de preparação de alimentos e atendimento ao cliente. Na própria questão tem aqui o que você vai responder. Então, você vai lá e diz: não, pois a preparação de serviço, de preparação de alimentos e atendimento dos clientes nas mesas não são hipótese de incidência de ICS, somente de ICMS. Tá? Qual o fundamento? Artigo 2º, inciso 1º da Lei Complementar, né, 87 de 96, ou, se você for uma pessoa assídua, organizada, né, vai responder aí na súmula 163 do STJ. Fechou? É só isso? É. Você não precisa dissertar na sua prova, tá? Você tem uma pergunta que você vai responder sim, não, talvez, né? Depende. E vai motivar a sua resposta, vai trazer a situação fática ali, vai enquadrar o fato, a norma que embasou sua resposta e vai fundamentar, né? Trazer aí, citar o dispositivo legal que te embasou a dar aquela motivação na situação fática. É simples, não tem muito... você não vai fazer uma dissertação na sua questão. Você vai responder a alternativa que ele trouxe ali para você na questão, certo? Vamos continuar. Letra B. Para a exigência da referida taxa anual de licença, é necessário que o município exerça efetivamente a atividade de fiscalização sobre estabelecimentos comerciais ou basta que o faça potencialmente? Olha essa pergunta. A gente viu aqui, ó, que ela não recolhera no último ano a taxa anual de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, sendo, portanto, autuada. Então, ela foi autuada. E a questão, a letra B, ela quer saber se essa autuação do município... desculpa, eu estou lendo a alternativa. Tá certo. Que a exigência da referida taxa, que para exigir essa taxa anual, é necessário que haja a fiscalização efetiva ou potencial. O que vocês me dizem? Pensem um pouquinho, um segundo. Bem, gente, essa foi uma questão bem trabalhosa. Mas vamos lá. As taxas, elas são tributos vinculados a uma contraprestação do Estado. Ou seja, elas são devidas quando um serviço é prestado. Conforme o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, a gente pode encontrar isso também no artigo 77 do CTN. As taxas, elas são devidas quando houver exercício regular de poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Ponto. Só que existe um entendimento do STF de 2015, o recurso extraordinário 588322, de repercussão geral, para quem tiver interesse, é o informativo 591, trazendo como necessidade as taxas municipais de renovação de alvará de funcionamento o efetivo exercício de poder de polícia. Ele traz ali no corpo do entendimento que é necessário que o poder de polícia ele seja efetivo. Observem, gente, que a nossa banca ela é antenada na jurisprudência, certo? Então, vocês também têm que estar preparados para isso. Essa efetividade que o entendimento traz, ela pode ser demonstrada pela existência de um órgão administrativo estruturado e em funcionamento, né? Para caracterizar aí a devida fiscalização, cumprindo, então, com a contraprestação, que é poder de polícia, né? A ideia é que para que o tributo seja constitucional, seja constitucional, é necessário que haja uma contraprestação do Estado em sua função de poder de polícia. Não há como fiscalizar a fiscalização. Que ao menos, então, exista um órgão em funcionamento para o cumprimento dessa contraprestação, certo? Entendam, a existência do órgão
Aí ela não vai ser uma condição para a constitucionalidade da taxa, tá bom? Isso aí é conforme o entendimento aí de repercussão geral. Trata-se apenas de um elemento para que se caracterize a efetividade, essa sim, uma condição. Então, resumindo, as taxas elas podem ser, eu fiz aqui um esqueminha para vocês, para facilitar, tá? Aqui, deixa eu só enquadrar aqui para vocês, para ficar visível. Pronto. As taxas, elas podem ser de poder de polícia ou de serviço público, certo? De poder de polícias, elas terão que ser, sendo de poder de polícias, elas terão que ser efetivas, tá? E sendo de serviço público, elas poderão ser efetivas ou potenciais. Vamos agora à questão? Para a exigência da referida taxa anual de licença, é necessário que o município exerça efetivamente atividade de fiscalização sobre estabelecimentos comerciais ou basta que eu faça potencialmente? Bem, a gente já viu nossa resposta e tá em sede de repercussão geral no entendimento do STF, né? Que é o recurso extraordinário aí, número 588322, tá? E a nossa resposta qual seria? Para exigência da referida taxa anual de licença, é necessário que o município exerça efetivamente atividade de fiscalização, não bastando que eu faça potencialmente com fundamento no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e conforme o entendimento do tão jurisprudencial, se você não lembrar aí do entendimento, do número do RE, tá bom? Então, vamos agora para nossa segunda questão. Vamos começar a leitura do enunciado. A refinaria de petróleo Alfa vende seus produtos. A refinaria vende seus produtos a Beta, a pessoa jurídica Beta, comerciante de combustíveis e lubrificantes. Beta, por sua vez, revende seus produtos aos consumidores, certo? O Estado X possui Lei Ordinária 123, que estabelece que as indústrias são responsáveis tributárias por todo o imposto sobre circulação de mercadoria de ICMS. O Estado X, constitui uma lei que estabelece que as indústrias são responsáveis tributárias por todo o imposto de circulação de mercadoria. Perfeito? Eu não vou marcar esse não, mas é uma informação importante, tá? Incidente na cadeia produtiva sobre o regime de substituição tributária. Em novembro de 2017, Beta recebeu de Alfa, novembro de 2017, Beta recebeu de Alfa os produtos que iria revender. No mesmo mês, sofreu um incêndio em sua sede e, consequentemente, perdeu todos os produtos, razão pela qual não efetuou qualquer venda naquele mês. No mês de dezembro, já restabelecidas as condições para a retomada de suas atividades, Beta recebeu novos produtos de Alfa. Para tentar recuperar o prejuízo no mês anterior, Beta realizou uma promoção, ok? Beta realizou uma promoção e os revendeu no mesmo mês de dezembro a preço inferior ao presumido, que servira de base de cálculo para o recolhimento do ICMS pelo regime de substituição tributária. Diante de tal quadro, responda os itens a seguir. Letra A. A refinaria Alfa poderá pleitear a restituição do valor pago a título de ICMS. Ele quer saber se Alfa poderá pleitear a restituição do valor pago a título de ICMS pelo regime de substituição tributária relativo ao mês anterior. Mas antes, gente, vamos entender aqui o que a questão está dizendo. A questão está dizendo que Alfa vende para Beta,
que por sua vez revende para os consumidores finais. Esse é o regime de tributação por substituição, ou seja, a Alfa recolhe o tributo, ele fala que a lei, né, existe uma lei que estipula que a Alfa que deve recolher o tributo. E aí, pelo regime de substituição tributária, ou seja, a Alfa faz um recolhimento com base no valor presumido, né, do valor de revenda de beta, recolhe o tributo e repassa o valor para beta. Ele embute lá no preço o valor do tributo pago, né, pelo valor presumido, e repassa esse encargo financeiro para a beta, que por sua vez, né, no momento da revenda, vai lá embutir no preço final e vai repassar para os seus consumidores. Tá? Esse é basicamente o preceito do regime de substituição tributária. Só que a questão diz que em novembro Beta não vendeu nada. Ou seja, Beta teve um prejuízo, que ela pagou o tributo sobre a operação que não se realizou e não houve venda. Não houve venda, não teve nada, foi tudo queimado, teve incêndio, foi tudo queimado. Mas ela já tinha pagado, né, o tributo. Porque quem fez o recolhimento do tributo foi quem? Foi Alfa. Foi Alfa que fez o recolhimento aqui do tributo. Vou marcar. Alfa fez o recolhimento do tributo pelo valor presumido da venda, que não ocorreu. E aí quem saiu do prejuízo foi Beta, porque Alfa no momento que revendeu, no momento que Alfa aqui revendeu para Beta, ele cobrou o tributo, o valor que ele pagou de tributo para Beta, já embutido no preço, certo? Então, quem ficou com prejuízo foi Alfa. O que a questão quer saber de você? A refinaria Alfa poderá pleitear a restituição do valor pago a título de ICMS pelo regime de substituição tributária relativo ao mês de novembro? Para ter direito à restituição, é necessário que tenha assumido o encargo financeiro ou que tenha recebido uma autorização de quem assumiu o encargo, conforme o artigo 166 do CTN. Né? Dessa forma, aí, somente Beta faria jus à restituição. Para mim, essas informações já seriam suficientes para responder a questão, mas a banca não queria essa fundamentação. Ela queria que fundamentasse no artigo 10 da Lei Complementar de ICMS, a Lei 8796, que eu já citei aqui para vocês. E o que diz essa lei, né, esse artigo? Deixa eu só focar aqui para vocês poderem enxergar direitinho, tá tudo certo. O que diz esse artigo, gente? O artigo 10, ele fala: é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar. Gente, tá corretíssimo, lógico. Porém, eu, Daniela, eu iria responder pelo artigo 166 do CTN e perderia aí esses décimos da fundamentação. Foi a lógica que eu usei quando eu respondi, né, essa questão. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês de dica? Quando se tratar de ISS e ICMS, verifica se não há nenhuma fundamentação específica, tá? Porque, assim, para você não deixar de pontuar alguns décimos aí de fundamentação, vai fazer uma diferença muito grande aí no final na sua somatória final. Eu já vi dizer que pessoas perderam por décimo. Então, não vale a pena você arriscar. Então, é bom você dar uma leitura aí nas leis específicas quando você for fundamentar. Mas é claro que você vai fazer isso quando você tiver um tempo aí sobrando, um tempo disponível. Então, eu aconselho que primeiro você faça a sua peça, você faça o esqueleto das outras questões, e aí depois você vai lapidar aí o seu trabalho, tá bom? Essa é a dica que eu tenho para dar. Bem, gente, se Beta pagou o valor presumido, recolhido por Alfa, e foi repassado para ele, para Beta, é lógico que Beta vai poder recuperar aí o valor pago a mais, né? Ele vai poder pleitear aí uma restituição, certo? Só que aí,
Como existe a possibilidade de compensação também, eu já não iria tanto pela linha do 165, né? Da restituição. Esse daí eu realmente iria colocar pela fundamentação, pela lei complementar, tá? Que é assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar, tá? Essa eu acho mais adequada ao caso de fato. E que foi o gabarito da nossa questão, da nossa alternativa. Tá bom? Vamos lá? Questão 3. João dos Santos, em abril de 2016, declarou à Receita Federal do Brasil os rendimentos que auferiu no exercício financeiro anterior, reconhecendo o débito tributário do Imposto sobre Renda, IR. Apesar de a declaração ter sido regular, o contribuinte não pagou o imposto sobre a renda devido. No mês seguinte ao vencimento do tributo, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, João emite a respectiva guia e faz o recolhimento do tributo. Diante de tal quadro, responda os itens a seguir. Letra A. Em que momento o crédito tributário foi constituído definitivamente? Ele quer saber quando o crédito tributário foi definitivamente constituído. Gente, essa pergunta é batidíssima. É a queridinha da FGV. É a súmula 436 do STJ. Ela diz o quê? Devo ler aqui para vocês, eu faço questão. Mas eu sei ela de cor, mas de qualquer forma, vamos lá. Súmula 436 do STJ. Está aqui marcadinha no meu VAD. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Gente, constitui. É a nossa resposta. Né? Não precisa falar mais nada. O crédito já foi constituído com a entrega da declaração, súmula 436 do STJ. Tem muito que discorrer. Então, gente, eu volto a frisar. Leiam a lei seca, coloquem as súmulas também no seu cronograma de lei seca, tá? Cuidado com essa preparação, com o seu treinamento. Aqui nós estamos fazendo somente a correção da prova, mas eu bato sempre na mesma tecla porque é importante. A FGV ama a jurisprudência, ama a súmula, ama entendimento. Não é só leitura de lei seca, então cuidado com sua preparação, tá bom? Vamos dar continuidade aqui à letra B. O fisco poderá cobrar multa de João pelo pagamento feito após o vencimento, mesmo à luz, ele quer saber se pode cobrar multa, mesmo à luz do artigo 138, que prevê o benefício da denúncia espontânea, ele quer saber se ele faz jus ao benefício da denúncia espontânea. Gente, essa é outra queridinha da FGV. O que é que diz o artigo 138 do CTN? Vou abrir meu CTN no artigo 138. Pronto. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Não se considera espontânea a denúncia, esse é o parágrafo único, tá? A denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração, certo? Então, ele está querendo dizer que não houve nenhuma atitude, nenhuma movimentação da fiscalização, né? Nenhuma movimentação administrativa aí para fiscalizar o pagamento desse tributo. Então, que João faria jus ao benefício da denúncia espontânea, não incorrendo aí no pagamento da multa. Isso procede? Gente, não procede. O que acontece? O imposto de renda, ele é um tributo sujeito a lançamento por homologação. E nesse tipo de tributo, o contribuinte ele declara e paga, não restando
praticamente nada aí para o fisco, somente a homologação, né? O que o fisco vai fazer? Homologar, expressa ou tacitamente aí o pagamento do tributo devido, certo? Sendo o tributo sujeito a lançamento por homologação, a própria entrega da declaração constitui o crédito. Nós acabamos de ver aí súmula 436 do STJ, certo? Assim, se o contribuinte não paga, não pode ele alegar que não houve nenhum ato aí da administração. Se ele declarou e não pagou, né, ele não pode alegar, não, eu não fiz nada, porque a própria declaração já constitui o crédito. Então, já tem aí a atitude, né, ele recebeu aí a constituição do crédito, tá bom? Então, assim, não pode ele valer-se aí, conforme o parágrafo único do 138, do benefício da denúncia espontânea, porque já presume-se aí uma atitude da administração pública, ok? Sobre esse assunto, nós temos aí a súmula 360. Essa súmula também é uma queridinha da FGV, tá? É a súmula 360 do STJ, que ela diz o seguinte: os tributos sujeitos a lançamento por homologação, eles não vão estar sujeitos à denúncia espontânea, se eles declarados e pagos a destempo. Se for declarado e pago, tudo bem, mas se não, ele não vai incorrer aí na denúncia espontânea e faz jus também ao pagamento da multa. Então, minha resposta vai ficar como? O fisco poderá cobrar a multa de João pelo pagamento feito após o vencimento, mesmo à luz do artigo 138 do CTN? Sim. Sim, o fisco poderá cobrar a multa de João, pois não se aplica o benefício da denúncia espontânea aos tributos sujeitos por lançamento por homologação, conforme a súmula 360 do STJ. Acabou. É a minha resposta. Simples assim. Vamos para a quarta? Então, vamos lá? Quarta questão. José da Silva, aposentado, foi acometido de neoplasia maligna, câncer. Doença prevista em lei como moléstia grave e que autoriza a concessão de isenção de imposto de renda da pessoa física sob proventos de aposentadoria. Ele apresentou seus exames e laudos de seus médicos particulares, requerendo à Receita Federal do Brasil que a isenção fosse reconhecida. O fisco, contudo, negou o pedido, exigindo que fosse apresentado laudo médico oficial e não de médicos privados. Diante da negativa, José da Silva buscou a declaração do seu direito à isenção pela via judicial. Diante desse quadro, responda os itens a seguir. Opa, subi demais. Letra A. A apresentação de laudo médico oficial. Ele quer saber se a apresentação de laudo médico oficial é imprescindível para o reconhecimento judicial da isenção. Gente, essa também é uma questão recorrente e eu volto a frisar a importância de um bom cronograma de lei seca, incluindo a leitura de súmulas, tá? Olha o que diz a súmula 598 do STJ. Eu separei ela aqui para nós. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, tá? Desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tá? É a nossa resposta, gente. É a resposta da nossa alternativa. Não tenho mais nada para dizer aqui, tá tudo nessa súmula, certo? Olha a pergunta lá. De novo, vamos ver. A apresentação de laudo médico oficial é imprescindível para o reconhecimento judicial da isenção? Não. A apresentação de laudo médico oficial não é imprescindível para o reconhecimento judicial da isenção, pois o magistrado
poderá avaliar outros meios de prova que entenda suficiente, como elucida aí a nossa súmula 598 do STJ. Respondida a questão. Letra B. Se após o tratamento adequado, José da Silva não apresentar mais sintomas, ele fez um tratamento e não apresenta mais sintomas da enfermidade, a isenção deverá ser revogada, ele quer saber se a isenção deverá ser revogada, por ele não cumprir mais o requisito de ser portador de moléstia grave nos termos do artigo 179, parágrafo 2º do CTN. Gente, essa é boa. E uma dica que eu dou para vocês é fazer a remissão dessa súmula que eu vou falar agora na súmula 598, que eu já mencionei ali na letra A, tá? Vai lá na súmula 598 e faz a remissão da súmula 627 do STJ. Olha o que diz a súmula. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Então, se após um tratamento José não apresentar mais sintomas, a isenção não vai ser revogada, porque não é exigido que José, depois de ser aprovado a concessão da isenção de R, devido à gravidade da doença, não é exigido que ele apresente ali vários laudos, né, do decorrer comprovando que ele permanece com sintomas da doença, certo? Então, vamos lá responder a questão? Essa é a redação da súmula, tá, gente? Agora, respondendo a questão e aplicando a norma ao casinho aqui descrito, a questão ela pergunta se após o tratamento adequado, José da Silva não apresentar mais sintomas de enfermidade, a isenção deverá ser revogada? Não, né, gente? A resposta qual é? Não. Ainda que os sintomas não permaneçam após o tratamento, o contribuinte ainda fará jus à isenção, não incorrendo nas regras do artigo 179, parágrafo 2º do CTN, como diz a súmula 267 do STJ. Mas o que diz lá o artigo 179, parágrafo 2º? Vocês tiveram a curiosidade de olhar? Deem uma olhada lá. A questão o artigo 179, parágrafo 2º, ele fala da questão da revogação de ofício, caso não seja provado ali a permanência dos sintomas, né? E aí a resposta nós já temos que, para o nosso caso, né, que é o caso de moléstia grave, câncer, ele não vai precisar ficar produzindo, né, provas, né, que ele permanece com sintomas. Ele já tem o direito aí adquirido pela natureza aí do motivo que fez com que ele fizesse jus à isenção. Ok? E terminamos a nossa prova. Tudo tranquilo? Saudável? Todo mundo bem, tranquilo, em paz? Prova leve? Excetuando, a minha opinião, excetuando a primeira questão, a prova foi tranquila, né? As 3 outras questões, elas foram bem no nível, né, da OAB. Não vou falar que foi fácil, porque não foram, mas foi no nível da OAB, tá? A primeira questão que eu achei mais puxada, mais elaborada, mas exigia um conhecimento mais aprofundado aí da jurisprudência, e aí, e mesmo assim foi uma alternativa só, né? Enfim, essa é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado aí da correção das questões, tá? E nos acompanhe aí no nosso Instagram, apro.jude, e estou aqui aberta a qualquer pergunta que vocês porventura tenham, de dúvidas para tirar, e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo e bons estudos!